A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. Hoje, depois desse congresso lindo, nosso céu, né? Que todo mundo está feliz, pleno e nutrido dessas bênçãos do céu mesmo, né? As bênçãos de Jesus, nosso companheiro de sempre. Então, hoje nós vamos conversar sobre um trechinho da parábola do semeador que muito tem a ver com as nossas expressões cotidianas. Uma pequena frase: e o semeador saiu a semear. Quero só conversar sobre esse trechinho. Antes disso, quero lembrar vocês no Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos na parte 2ª, né? Que na questão 486 e 487, em que Kardec está perguntando sobre a afeição dos desencarnados, né, em relação a nós, encarnados aqui. Sobre essa afeição, ele se pergunta, né, aos espíritos, se os desencarnados se interessam pelas nossas alegrias e pelas nossas dificuldades, né, e se eles se afligem por isso. E os espíritos nos respondem que os bons espíritos fazem todo o bem que é possível para nós e se sentem ditosos com as nossas alegrias, mas também se afligem com os nossos males, quando a gente não consegue suportar com resignação, quando a gente vai para a queixa, quando a gente vai para a revolta, ou quando a gente vai para o isolamento, quando a gente fica congelado com a dificuldade, né? Porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a bebida amarga que há de curar. Então, os espíritos estão dizendo que quando a gente se recusa a aproveitar das nossas experiências difíceis, né? E ficamos num lugar recolhido, fechado, sem nos abrir para o crescimento que as adversidades trazem para a gente, quando, por exemplo, a gente fica numa reclamação constante, os espíritos, que são os nossos companheiros, nossos anjos guardiães, né, que torcem pelo nosso crescimento, também se entristecem. E aí, Kardec ainda pergunta assim: que tipo de mal os espíritos ficam mais sensíveis quando acontece com a gente? E aí, os espíritos respondem que é quando os nossos males se referem à dureza do coração. E é sabido que essa dureza do coração nasce do nosso orgulho, da nossa ambição, né? Mas que quando a gente está vivendo uma experiência em que eles percebem que através dessa experiência nós vamos alcançar voos melhores, né? Nós vamos dar passos largos no nosso crescimento, que mesmo estando difícil aquela circunstância, sabendo eles que é passageiro e necessário, nos auxiliam a atravessar. Então, queridos, né? O que os espíritos estão contando para a gente? Que a nossa ignorância, às vezes, nos faz mergulhar em lugares escuros da nossa alma, com pouca produtividade. Então, eles estão dizendo assim: olha, se você der um passo na direção do teu crescimento, na direção de atravessar as adversidades, não é com conformismo, né? Não é com submissão nesse sentido, mas se você tiver um olhar de que a sua diversidade pode te fazer crescer, se você puder aproveitar, e você vai ter assistência dos bons espíritos, né? Então, assim, vamos olhar para essas nossas adversidades de um lugar melhor. A gente se assemelha ao que Jesus chama de semeador que sai a semear. Então, vamos lá, Emmanuel, Fonte Viva, no capítulo 64, Semeadores. Então, Emmanuel está dizendo para a gente que, claro que Jesus poderia contar uma parábola diferente, em que o semeador, por exemplo, pudesse contratar pessoas
terceirizar, né, o serviço de semeadura, mas a importância desse serviço de semeadura ser nosso. Mas nessa frase, que é a única que eu quero comentar, o semeador saiu a semear. Então, Jesus usa a palavra saiu a semear. Então, ele está acentuando ali um trabalho da gente fazer um movimento de dentro para fora. Que Emmanuel vai pegar esse trechinho e vai dizer que a gente precisa sair da nossa escura cadeia do eu. Sair desse movimento de que eu quero as coisas só para mim e poder olhar para fora e dizer: eu quero espalhar aquilo que eu já conquistei, eu quero compartilhar aquilo que já é frutífero em mim, né? Então, esse é o trabalho da gente aqui. A gente nasce entre família, nasce em meio adverso, nasce num país com dificuldade, para a gente semear. Se a gente viesse aqui só para usufruir, a gente se assemelharia a criancinhas que vêm só para mamar, não é? Como diz Paulo de Tarso, tem uma época que é a época de tomar leitinho, mas tem uma época que já é para a gente poder abraçar causas maiores. Não tem nada a ver com ambição isso, pelo contrário, né? Precisa ser feito na maior sobriedade possível para a gente poder aproveitar os frutos desse movimento. Então, a gente precisa sair desse ponto de vista, sair do meu modo de pensar, do meu modo de fazer, do meu modo de sentir e poder me interessar sobre qual é a maneira de agir que melhor beneficia meu entorno. Então, isso é um trabalho importante que a gente às vezes confunde com esquecer-se de si e ficar totalmente centrado na vida do outro. Ele precisa de um cuidado enorme porque é uma linha tênue. Então, a gente precisa poder olhar para a gente, cuidar da gente e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de semeadura. Porque nós mesmos vamos nos alimentar dessa semeadura, né? Porque cada vez que a gente leva para o lado de fora, na medida em que a gente inspira os outros, coloca a nossa vida a serviço do mundo, né? Na medida em que a gente traz o nosso crescimento, na medida em que a gente traz as nossas habilidades para poder compartilhar no mundo, a gente também se alimenta disso. Mas cuidado para a gente não fazer isso no sentido de esquecer-se de si e priorizar o outro completamente e se descuidar da gente. Isso certamente não é uma tarefa que Jesus nos ensina, porque ele jamais descuidou de si por causa dos outros, né? É forçoso lembrar que Jesus sempre ia ao horto para orar. Então, ele tinha um momento de abastecimento próprio. Então, é ir ao mundo, mas voltando para si, voltando para casa. Então, a gente sai a semear, volta para casa para se abastecer, sai a semear, volta para casa para abastecer. Então, é um movimento contínuo, ininterrupto, ao qual a gente compartilha a nossa grandeza com o mundo e a gente volta para casa, né? Volta para nossa casa mental, volta para o nosso contato com o Criador, volta para o nosso espaço sagrado interior, nas preces, nas meditações, para a gente poder se munir de recursos e de condições para a gente poder ter forças e sair a semear. Não dá para sair a semear, gente, sem as mãos em condições para isso, né? Então a gente precisa sair do nosso egoísmo, isso aqui é o sair a semear, né? De que eu quero só para mim, só eu tenho que a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Sair desse movimento infantil, porque isso é próprio da infância, em que a gente fica totalmente autorreferido, autocentrado, sair do nosso ponto de vista e se abrir para poder olhar qual é o ponto de vista do outro também, porque o ponto de vista do outro também tem valor. O ponto de vista do outro também tem coisas importantes que podem me alimentar. Então a gente precisa sair das nossas sombras escuras do eu e nos abrirmos para a claridade do mundo. Então o semeador sai a semear. É isso que Emmanuel está dizendo, que eu vou terminar com frases dele, né? Que ele diz assim: o semeador do céu
Ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação, para aumentar a nossa visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, Emmanuel está dando uma força para a gente sair das desculpas que a gente dá para a gente mesmo. Porque eu sou tímido, porque eu sei pouco, porque eu não estou pronto. E entender que é na semeadora do mundo que a gente se desenvolve e a gente cresce e abraça a nossa própria grandeza. Um grande abraço, amigos, e até o nosso próximo encontro. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.